Há alguns anos eu pensei que meu casamento já havia acabado e que minha profissão já não tinha mais propósito. Sou Audileia Serra, psicóloga, seja bem-vindo ao Plenitude da Mente. Hoje quero falar minha história de superação e eu trouxe alguém especial para falar sobre isso comigo, meu esposo. Eu queria que você se apresentasse antes da gente contar a minha história, né, que você me ajudou, e falasse o teu nome, né, nosso tempo de casado, nossos filhos. O pessoal conhecer um pouco a gente. Bom, como ela já falou, sou esposo da Audileia, né? Sou o Ederson Serra, já estamos há 18 anos, né? Nosso casamento acabou de completar a maioridade e estamos aqui na França já há 6 anos. Acreditamos que é um propósito de Deus estarmos aqui, né? E já passamos por numa situação que tem cada vez mais nos provado e fortificado o nosso casamento, nosso relacionamento, a nossa família. A gente quer compartilhar um pouco disso com vocês e esperamos que isso de alguma forma seja útil para você que de repente está passando alguma situação e que venha de utilidade para você que está nos assistindo. Nós temos um casal de filhos, né? A Isabela, que tem 14 anos, o Victor tem 2 anos e brevemente vai fazer 3. A diferença de idade é bem distante, mas vocês vão entender ao final do nosso depoimento. Antes de eu contar o que aconteceu em 2019, nós estamos em 2025, né? Então já tem tem uns 5 anos, mais de 5 anos, né, que aconteceu essa história comigo, né? Foi um período que durou em média 3 meses, uma crise existencial. Só que ela não atingiu só o meu casamento, mas toda a minha vida, né? Então, mas antes de eu contar essa parte, eu quero voltar um pouquinho como a gente era no Brasil, antes de vir para a França, né? A gente tinha uma vida muito ativa, a gente estava na frente de uma obra, a gente ficou por 2 anos. Essa parte é melhor tu contar. Eu gosto quando tu conta. Pois surgiu a oportunidade, nós estávamos fazendo curso de formação de liderança. Teologia, né? A gente terminou juntos. Fizemos curso de teologia. Quando fizemos o curso de formação de liderança, o nosso pastor na época fez um convite, fez um desafio, que era para fazer um trabalho de evangelismo na comunidade e através desse trabalho de evangelismo implantar uma igreja naquele local. E entre as pessoas que estavam lá, né, eu era da outra turma, né, minha turma se formou depois da tua. Dentre aquelas pessoas que estavam lá, você foi escolhida, né, o pastor colocou você que estava à frente e mesmo tendo outras pessoas lá que estavam naquela caminhada há mais tempo, e a gente acabou sendo até agraciado a ter o prazer de poder estar ali à frente daquela obra. E foram 2 anos, quase 2 anos e meio mais ou menos que nós ficamos lá, implantamos a obra. Hoje tem um pastor lá, né? Hoje já tem um pastor, inclusive esse ano eu vou lá visitar, vou ter a oportunidade de voltar lá. Mas era muita correria, era trabalho para a igreja, e não era tão perto, a igreja era longe da nossa casa, era pela manhã eu fazia a universidade, a faculdade de psicologia, fiz 5 anos. Então foi bem corrida, a gente tinha uma vida muito corrida e muito ativa. Só que aí quando veio pra França, parou, né? A gente foi tipo umas férias, entre aspas, no começo, mas depois, e aí? Né? Comecei a ter uma crise de identidade, porque ele estava trabalhando, eu estava em casa. A gente ficou um período na casa da minha irmã, aqui na França, ela nos acolheu, mas depois a gente foi pra nossa casa. E aí eu comecei a ter uma crise, porque eu não achava que eu podia exercer minha profissão, né? Porque eu fiz 1 ano de clínica, de estágio, então minha cabeça, eu vou ter que um dia ter minha clínica, meu sonho é ter uma clínica. Então, essa modalidade do online não era tão presente como é hoje, dentro de várias esferas das profissões, né? Hoje até a psicologia também adotou essa modalidade. Então, eu estava sem trabalhar, né? Tinha acabado de me formar, eu estava ativa na igreja lá no Brasil com ele, depois não estava liderando, e eu comecei a ter essa crise. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse lugar? A dificuldade da língua também, que todos nós passamos, quem é imigrante sabe o que eu estou falando. Então todas essas adversidades, todos esses desafios que a gente enfrenta, eu passei por isso tudo, só que eu comecei a fazer uns questionamentos, né? A gente tem o nosso pastor já faleceu lá no Brasil, que nos acompanhava, só que além dele tinha também um outro líder que também nos acompanhava, que nos ajudava, que nos orientava. E o que acontece? Foi uma falha minha, né? Eu acabei contando um pouco dessa nossa vulnerabilidade, né? E aí o que acontece? A pessoa estava me influenciando, né? Eu vou explicar para vocês melhor. A pessoa estava depreciando o meu esposo e falava assim, de certa forma, que eu me precipitei em ter casado com meu esposo. Hoje eu consigo olhar para a situação e ver tantas outras coisas que eu não estava vendo na época. E eu disse assim, será que eu me precipitei por
por mais que eu ame meu esposo, será que eu me precipitei em ter casado com ele? Será que ele realmente está atrapalhando meu ministério e tudo? Então são coisas que a gente precisa analisar. E eu não falava pra ninguém, né? Eu nunca fui descondenada com meu esposo, a gente sempre conversava e depois eu comecei a me distanciar emocionalmente de você, né? E ele começou a perceber que algo estava estranho comigo. Eu comecei a reclamar mais, eu comecei a achar que estava tudo ruim, que ele não se posicionava, aquela coisa, né? Que hoje é uma onda, né, do feminismo, a gente ter esse posicionamento e às vezes a gente se posiciona e quer que o marido se posicione também. Então eu acho que não teve uma maturidade da minha parte, eu fui muito imatura mesmo, né, amor, nesse período. Vou fazer uma observação que eu acho importante. Cuidado que nós temos que ter em relação a pessoas que nos cercam e o que eles falam em relação ao nosso relacionamento. E temos que ter cuidado em relação a isso. Até que ponto, né, a gente dá liberdade, né? Dá liberdade à pessoa quando começa a depreciar muito, tanto o homem como a mulher, vamos supor. Se tem um homem que começa a depreciar a mulher ou vice-versa, qual o interesse dessa pessoa? E muitas vezes acontece isso. Então tem que ter muito cuidado com isso, com pessoas que a gente permite muitas vezes estar na nossa intimidade, no nosso relacionamento. Exatamente. E a minha ingenuidade, entre aspas, né, porque foi eu achar que, não, é uma autoridade sobre nós também, é uma pessoa que nos orienta, é uma pessoa que está nos ajudando. E sempre já estava nos ajudando mesmo, nos orientando. Então, eu tinha uma confiança, de fato. Então, o meu problema, o meu erro, né, que meu marido já me perdoou, que eu não defendi meu esposo na época, e eu comecei a acreditar nessas meias verdades. Né, amor? E aí foi que meu esposo, aconteceu um episódio muito interessante, porque eu fiquei em oração, eu comecei a falar pra Deus, porque a proposta era muito boa. Olha, se você se precipitou no casamento, você pode resolver isso e viver aquilo que você tanto sonha, porque era em nome de Jesus. Eu sempre tive essa paixão por Jesus, né? Você ir para o mundo, pregar o evangelho, mas gente, olha só, como que Deus pode quebrar o seu próprio princípio? Se eu estou casada, eu tenho que servir a Deus sendo casada, né? Estando casada e vivendo bem. E parece, no momento, a gente vendo agora, e consigo ver, meu Deus, como eu fui tola, como eu fui boba nessas besteiras. E aí, ainda bem que foi logo, meu esposo já pegou essas mensagens, ele pôde ver tudo, quem estava por trás disso tudo, né? Por que eu estava questionando tudo? Por que nada estava bom mais para mim? Não só com relação ao nosso casamento, mas com relação a tudo na minha vida. Eu comecei a fazer essas críticas, né? E aí eu estava realmente indo pro fundo do poço, eu não estava me alimentando bem, eu estava tendo uma crise existencial de fato. E aí foi quando eu pedi em oração, né? Eu acredito no poder da oração. Eu pedi para que Deus pudesse me abrir os olhos e ver o que eu tinha que fazer. Ao ponto de eu chegar a querer tomar uma decisão se realmente o que eu tinha que fazer com meu esposo, né? Será que realmente ele estava atrapalhando meu ministério ou não? E aí foi quando você teve acesso às mensagens, né, amor? Engraçado que o diabo é tão astuto, tão sutil que ele vai nos oferecer coisas que vai no que agrade nossos olhos. É verdade. Foi assim com Cristo no deserto, estava lá no deserto, ofereceu pão, vai oferecer o que muitas vezes nós estamos querendo naquele momento. E tu recebeu uma proposta de quê? De sair, pregar o suposto evangelho pelo mundo, ser aplaudida por multidões, mas em contrapeso teria que pagar um preço. Qual seria o preço? Ali deixar a família do lado. Deixar a família. Nessa época não tinha o Victor ainda, mas tinha a Isabela. Eu. Então, nós íamos ficar para trás e você ia seguir ali atrás das multidões, né? Então, como tu falou, há uma quebra de princípio. Eu acredito fervorosamente que Deus, ele é perfeito. E ele cria situações, eu tenho uma coisa comigo que, por mais que aconteça uma situação adversa na minha vida, tu sabe disso, eu não reclamo. Sim, porque eu acho que há um propósito de Deus. O carro quebrou. Há um propósito. Se quebrou é para mim não ir até ali, então pode acontecer alguma coisa. Então, eu sempre levo por esse caminho. E no fatídico dia que isso aconteceu, né? Tu não estava em casa, eu estava sozinho, eu cheguei do serviço e vou fazer alguma coisa, sempre sabe que eu não fico parado dentro de casa, e fui lavar umas louças. E quando tô lavando, coloquei o celular em cima do lado da pia lá, pra assistir alguma coisa pra distrair, e o celular caiu dentro da água. Foi. E pronto, estragou o celular, eu tive que pegar, botar no aparelho que nós não usávamos, tu que usava o aparelho de vez em quando. E a minha conta tava lá, né? E justamente o aplicativo lá que tava usando pra manter essa conversa, tava lá. E eu nunca fui mexer, só que essas conversas tinha de tudo, tinha orientação da Bíblia, sim. Tinha mistura de aconselhamento, tinha desabafo, tava tendo isso, né? E quando começou a vir mensagens pra mim, eu tava usando o celular e vinha mensagem, eu não entendia. Depois que eu comecei ali ver as conversas, tem alguma coisa errada aqui. Deus jogou na minha mão o celular e toda aquela situação. Se não tivesse acontecido o celular cair na água, eu não sei o que teria acontecido, né? Sim.
porque jamais saberia. Não foi nada por acaso, que eu fiz a oração, pedi a Deus que me tirasse daquilo ali que eu não estava entendendo, o que eu tinha que fazer, na verdade eu não estava vendo, né? E aí você viu a mensagem e você teve a nossa conversa. Conversa difícil. E aí você me perguntou o que estava acontecendo e eu abri o jogo porque você já sabia o que estava acontecendo, né, amor? E aquela conversa foi decisiva. É como se as escamas caíssem dos meus olhos. E eu conseguia ver, nossa, é isso que está acontecendo. Eu não falava com ninguém sobre isso que estava acontecendo, mas aí a gente teve essa conversa difícil. E a culpa, veio uma culpa porque eu não defendi meu esposo, eu não me posicionei, por mais que era uma figura de autoridade, mas eu não o rebati. E esse foi o meu erro. Né? E essa culpa estava me levando a uma depressão. Nossa, eu estava acabando com o meu casamento. Eu não sabia nem o que fazer. Eu só achava que eu não tava certo nada que estava vivendo. Eu estava insatisfeita. Mas a crise, ela tem isso, né? A crise, ela nos tira de onde a gente está para nos colocar em outro lugar. Eu acho que esse desafio do nosso casamento, nossa, não tem nem palavras, né? Por mais que eu não me orgulho do que aconteceu, porque a parte mais frágil daqui de nós dois é eu, né? Com certeza. E eu não te defendi naquele momento, não me posicionei e estava até sendo levada pelas ideias, né? Uma coisa que foi muito, para mim, marcou muito, é que eu pude reconhecer o homem que estava ao meu lado. Talvez naquele momento, porque você defendeu o nosso casamento. Você falou assim, é isso que você quer? Você quer deixar nosso casamento? Você fez um questionamento e você me deixou livre. Eu disse, não, jamais eu quero ficar longe de você. Porque de fato eu sempre te amei, né? Só que eu sempre tive muito temor por Deus, ao ponto de, será que eu estava disposta até a abrir mão disso, se realmente eu tinha errado em ter casado com você. Para entenderem, o Edson é meu primeiro namorado, então eu não tive muita experiência, né? Então ele sempre foi a pessoa que me protegeu, que me amou primeiro, que me constrangeu, e isso foi muito marcante para mim. Eu estou casado com um homem, não estou casado com um menino, né? E eu me senti amada, protegida, e eu me orgulho de ter escolhido a pessoa certa para estar ao meu lado. Eu acho que um ponto importante que é bom nós falarmos, enfatizar, é em relação a pessoas que nós permitimos a estar na nossa vida. Isso estar na é nossa verdade, privacidade, gente. entrar na nossa casa. É verdade. Tem pessoas que a gente acredita que está ali por amizade e tal, e nós damos uma certa liberdade. Quando aconteceu essa situação, é que essa pessoa começou a colocar situações para ti e sempre me depreciando, né? Isso acontece muitas vezes. Nós temos oportunidade, tanto no Brasil, e Deus tem nos colocado pessoas, casais com problemas, e a maioria das vezes nós vemos isso, aparecem pessoas que vai estar ali para tentar falar que aquela pessoa não é boa, essa pessoa não presta, isso e aquilo, e muitas vezes ela está fazendo isso porque está com interesse na outra pessoa. Então nós temos que ter essa noção. A pessoa que está do meu lado, a pessoa que eu amo, essa pessoa tem que defender, por mais que alguém venha colocar alguma questão adversa. Mesmo com os defeitos que nós temos, você tem defeito, eu tenho defeito, sim, mas são os defeitos que nós escolhemos amar também. Exatamente. Né? Eu tenho que gostar da parte boa, mas também nós estamos aqui agora, estamos arrumadinhos, mas de manhã tu não vai acordar maquiadinha, arrumadinha, vai estar descabelada, isso é normal, né? É verdade, isso faz parte do relacionamento, é entender e saber que a pessoa não está ali, a pessoa não é perfeita. O casamento é um pacote, é um combo completo, e vem as coisas boas, mas também tem aquelas coisinhas que nós devemos trabalhar em cima disso. E quando acontece, nós permitimos que pessoas entrem nas nossas vidas, temos que ter muito cuidado, temos que amar todos, mas não é obrigado a ter que essa pessoa frequente minha casa, né, pessoas que venham, pessoas que vão de contra a minha família, a meus princípios cristãos, essas pessoas eu quero distância, não quero que esteja na minha casa. E eu fui provada naquilo que eu mais ensinei, né? As mulheres, eu era discipuladora de mulheres, eu sempre gostei muito de família, inclusive a minha família sabe disso, né? Meus pais sabem, muita gente sabe quantos casais a gente ajudou, e eu tava ali naquela situação em crise por achar que eu não tava com a pessoa certa, mas essa culpa foi muito difícil, não por algo que eu fiz assim, foi errado porque eu não te defendi. Isso pra mim foi muito doloroso, né? É uma culpa que corrói a gente, que destrói a gente por dentro. E eu, como uma mulher, eu tava sendo uma mulher tola, não uma mulher sábia, e graças a Deus que você me resgatou. Que eu acredito, não sei o que poderia acontecer depois disso, né? O que te manteve, né? Como é que você se sentiu e o que te fez manter no relacionamento? Por mais que
não houve adultério, não houve nada disso, mas existia ali uma influência negativa que estava me fazendo questionar se realmente a gente era para estar casado ou não, essas coisas. Claro que você tem um impacto, eu fiquei profundamente triste, fiquei chateado. Eu comecei a me confrontar também. Será se eu também não estou fazendo alguma coisa errada? Será se eu estou com uma deficiência em alguma área na minha casa? Então a gente começa a se culpar também. Eu me culpei, no começo comecei a me culpar. Será tentando buscar porque você tem uma pessoa que você ama, que você confia, de repente olha uma situação daquela, você começa a se culpar. Porque antes você era meu confidente, eu estava já conversando problemas do nosso casamento com outra pessoa, isso é errado demais. E normalmente nós ser humano, a nossa autodefesa é o quê? Sempre culpar o outro do lado. Nós estamos sempre certos. Né? O culpado sempre é o outro. Isso é biblicamente falando. Quando Adão está naquela situação no jardim ali, que Eva erra, um vai começar a colocar a culpa no outro. E aí eu me coloquei na situação de Adão. Aí eu, poxa, mas será se o Adão tivesse ali do lado da Eva, ali coladinho com ela, será se na hora que a serpente se aproximou, ele dava uma paulada na serpente e acabou a situação. Estava resolvido. Mas ele não estava do lado da Eva. Então aconteceu tudo aquilo. E eu comecei a me questionar em relação a isso. Será se eu tô com alguma deficiência? Graças a Deus, tu sabe que eu sou uma pessoa calma, eu procuro respirar e refletir antes de tomar qualquer decisão, e foi o que eu fiz. Nós hoje vivemos uma vida plena, saudável, uma vida harmoniosa. Melhorou muito. Mas quando aconteceu tudo aquilo, eu não explodi no momento, eu esperei, comecei ali devagarzinho, fui conversando contigo, começou a se perder nas respostas, começou a ver que não tava, e aí foi que tu desabou e eu abri tudo, né? Então, o homem, por mais que hoje em dia nós temos uma sociedade onde o movimento feminista está colocando que a mulher pode tudo, tal, eu não quero ser machista, mas eu acho que tem um limite, e biblicamente falando, o homem é o sacerdote do lar. A responsabilidade maior é do homem, né? Muitas famílias têm sido destruídas por essa questão, porque o homem tem deixado de usar a sua autoridade, tá? Muitas vezes para agradar até a mulher, e essa família não sendo destruída, porque isso é bíblico. O homem ali, não estou fazendo aqui apologia ao machismo, não é isso. Não. Mas o homem é o sacerdote do lar. E quando eu vi toda aquela situação que estava acontecendo, eu tentei me posicionar. E tanto que eu te deixei à vontade na época, tu lembra bem, eu te deixei à vontade, falei, ó, se eu tô com alguma deficiência, se é isso que tá acontecendo, vá na paz. Eu te deixei te dei liberdade para isso. E eu costumo dizer que casamento você cria um laço. Ali é um contrato, você faz um contrato ali, não só com a pessoa que está ao teu lado, você faz um contrato com Deus. Uma aliança, né? É uma aliança, e você tem ali uma afirmação com Deus. Nós não casamos na igreja evangélica, na época nós casamos na igreja católica, mas o padre perguntou isso para nós. Então eu tenho ali uma aliança contigo, mas tenho uma aliança muito maior com Deus. Com Deus. Eu jamais iria quebrar a aliança com Deus e contigo. Tentei pelo menos manter firme ali naquele momento e buscar onde é que estava o problema. Sim. Vendo as mensagens, eu vi ali tudo que estava acontecendo e percebi que havia uma manipulação. Por mais que quando tu reconhece, você pediu perdão, as tuas fragilidades, o teu e ter dado, permitiu que essa pessoa entrasse e deu essa liberdade para essa pessoa fazer esse questionamento, e não, de certa forma, ele tentou confrontar. Mas eu vi ali uma pessoa que fala bem, uma pessoa que tem uma certa autoridade, né? Mas que depois se mostrou, porque a vida é assim, a pessoa vai te oferecer flores enquanto você tá ali tudo tranquilo, mas quando o negócio aperta um pouco, a pessoa vai pro lado do barco. Não quis ali assumir, já que falava tudo aquilo, mas não quis ter um papel ali, um papel de homem. Foi homem, né, amor? Tu foi homem, não foi moleque. Você resolveu a situação e defendeu o teu casamento, né? A pessoa não soube nem o que falar pra ti. Eu coloco sempre que há um propósito de Deus. Sim. Quando aconteceu tudo isso ali, quando eu tava sozinho em casa, no meu momento de questionamento, eu fui orar. Eu pedi pra Deus que Ele me desse sabedoria e pedi que Ele me mostrasse. E acredito que eu não seria capaz, mas Deus, com certeza, Ele direcionou para que tudo viesse a acontecer, e hoje nós sabemos que tudo foi assim, tudo ocorreu da melhor maneira possível. Como eu falo, sempre temos que ver, a vida vai te dar limões, passa uma limonada. Eu acho que tudo que aconteceu ali foi pro nosso crescimento, todo nosso crescimento profissional, enquanto família, enquanto cristão, acho que... Intimidade. Tudo. 10. Foi muito bom. Assim, eu reconheço, e tu me ajudou nisso, né? Porque eu passei dias tristes, chorando, e eu pedi para que o Senhor arrancasse essa dor que eu estava sentindo, né? A culpa, ela vem para querer nos atormentar. E você disse assim, mas eu já te perdoei, já tá tudo bem, vamos passar por cima disso, a gente bota o ponto final, eu tô aqui com você. Você literalmente me deu a mão, né? Então, mas só que eu ainda tava com aquela angústia, aí eu fui diante de Deus, Senhor, tira essa dor de mim.
né? Eu fiz essa oração com muitas lágrimas, rasguei minha alma diante do Senhor. E naquele momento, literalmente, eu senti uma paz no meu quarto. Quando eu me levantei daquele quarto, eu fui realmente viver a plenitude de ter essa oportunidade. Meu Deus, o Senhor me deu um grande livramento e eu vou honrar meu esposo como nunca. Por mais que alguma coisa não tá bem, mas a gente não pode não esconder, né, amor? Hoje em dia, eu falo tudo pra ti, tudo, a gente não esconde nada. E o nosso relacionamento só se fortaleceu diante disso tudo. Qual foi, Ederson, a maior lição que a gente levou disso? Porque eu posso começar falando, eu me conectei com o meu propósito. A gente renovou nosso casamento em todos os sentidos. Eu me senti mais mulher, né? Consegui me conectar com o meu propósito de vida, né? Com a minha convivência com a minha filha ficou muito melhor. Assim, depois veio a pandemia, né? E a gente ficou em casa. E, nossa, foi muito bom aquele período, assim. Eu sei que foi um momento muito difícil para a sociedade, para o mundo inteiro. Mas a gente você teve que ficar 3 meses em casa, né? Que teve aquele confinamento. Então foi muito bom aquele momento. A gente teve muitas memórias boas. A gente se conectou muito mais, porque você teve mais tempo, né? E eu também. As pessoas começaram a conhecer o meu trabalho, que eu sou psicóloga. Comecei a ajudar pessoas, inclusive muitas mulheres sobre crises no casamento, a gente pôde ajudar com a psicologia. Então tudo há um propósito, né? Eu peguei essa oportunidade, assim, eu não vou fracassar mais. Eu disse assim, eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser a melhor profissional que eu puder ser. Porque eu vi que Deus realmente me deu essa oportunidade. E você, meu amor, qual foi a lição maior? Como eu falei anteriormente, tudo é um propósito. Tudo tem um propósito nas nossas vidas. Deus vai cumprir esse propósito. Só que nós não somos, muitas vezes Deus é perfeito. Nós que somos imperfeitos, nós complicamos tudo. Nós passamos o que passamos e tivemos nosso casamento restaurado. Mas não é necessariamente obrigado que as pessoas passem por determinado tipo de situação, de crise, para que tenha um casamento restaurado. Verdade. Sansão tinha um propósito ali de libertar o povo dele, mas ele passou por toda a situação que ele precisava passar. Era só Deus ali ia cumprir o propósito de qualquer forma, quer ele quisesse ou não. E da mesma forma, nós temos que trazer para as nossas vidas, e você também que nos acompanha pode levar isso para sua vida, de que você não tem que passar por uma situação adversa dessa que nós passamos, para que você tenha seu casamento restaurado. E valorizar, né, quem está ao seu lado. Exato, então temos que cortar coisas que a gente vê que vai trazer malefício para nossas vidas, para nossa família, né, para que nós não venhamos, mas vai ser bom, vocês passaram por isso, então quer dizer que agora também eu vou ter que passar uma situação ruim, não precisa. Tem um casamento restaurado, mas sempre tem que passar sofrimento, porque assim, nós, graças a Deus, nosso casamento foi restaurado. Sirva de um ensinamento. Para que as pessoas não venham esperar passar uma situação ruim, para que venha ter seu casamento restaurado. E o segredo é não ter segredo. É sempre contar o que está acontecendo, se tem alguma coisa que não está bem, falar, não responsabilizar ninguém. A gente tem que assumir nossa responsabilidade. Exatamente. Que o difícil é esse. Muitas vezes nós não queremos assumir. Sempre E casamento é assim. Sempre vai ter um que é mais flexível que o outro. Sim. Né? Sempre vai ter esse que é mais flexível. Mas sempre tem aquele cuidado. Será se eu estou fazendo o meu melhor? Será se eu tenho que melhorar em alguma coisa? Então é conversa, é um diálogo bem aberto. E eu tô muito feliz porque a gente fez recentemente uma palestra para casais e eu tô muito mais feliz. As mulheres percebem, minha palestra agora é muito mais radiante, né? Porque eu tô ao lado do meu marido e as pessoas não conheciam o Ederson que eu conheço. E agora ele tá também se conectando com o propósito, ele tem muito a ensinar, muito a dar. E foi a revelação de 2024, né, amor? As pessoas falam assim, nossa, vocês têm uma conexão muito boa, mas nem sempre foi assim. Eu não me alegro, não me orgulho do que aconteceu. Porém, pós isso, foi uma restauração tão profunda, porque agora a gente fez isso da maneira certa diante de Deus, né, amor? Então foi muito bom. O Victor veio, né, como fruto o símbolo dessa restauração. A gente ficou muito feliz com o nosso filho e agora a gente tem um casal. E também eu tô feliz porque agora eu estou plena de todas as formas. De verdade, eu te digo, hoje, olhando nos teus olhos, né, você foi meu primeiro namorado, pra mim será o último, tá bom? Amém. Mas é bom, eu gosto sempre de enfatizar as coisas que o casal tem que se permitir. Então isso que a gente aprendeu, né, nesses anos de convivência, de um respeitar o espaço do outro, mas sim resolver as coisas com o diálogo. Mas que não é uma vida perfeita, não tem como, não é impossível. Tem como, né, é porque nós somos, eu acredito que faz parte toda uma questão cultural. Nós somos ensinados, a menina vai crescer ali, aqueles livrinhos de princesinha que eu não acho legal, que lá a princesa tá lá,
vai vir um cavaleiro, vai resgatar ela do castelo, e pronto, vai viver feliz para sempre. Não existe isso, não existe. Conto de fada, né? Não existe. Vai existir a Fiona e o Shrek. Pronto. Então eu vou ser o teu Shrek, tu a minha Fiona, e nós vamos ver. A vida é isso. Pois é, no nosso pântano. Vida real, né, amor? A vida tem que ser uma realidade. Então, acredito que você que está passando por alguma desilusão, algum problema, resolva os seus problemas, tenha conversa, né, assertiva, eu ensino sempre. Hoje a gente conta com muita descontração essa história, né, porque é a minha história. E ele esteve ao meu lado, me ajudou nesse processo. Então é isso, gente. Nós também, como profissionais, a gente passa por processos. E são meus processos únicos, né? Que Deus me abençoou e hoje eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho, pela profissão que eu escolhi ser, né, e poder realmente fazer diferença no mundo. Eu quero deixar um legado, né, então eu não quero só mostrar a parte, né, nossa, a Audileia é muito resolvida, muito bem, tudo, não. A gente também tem as nossas vulnerabilidades e que bom que a gente conseguiu superar isso juntos. E hoje eu tô muito feliz, gente, de verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né, meu depoimento. Muito obrigada, amor, por ter vindo. Vem aqui esse podcast agora. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom. Acho que o pessoal vai se identificar muito. Eu espero que ajude muitos casais a superar suas dificuldades, né? Muito obrigada, viu? Amém. Seu amo da minha vida, te amo. Eu também. E que, de alguma forma, nós possamos estar colaborando com você que está nos assistindo, que tem passado uma situação desse tipo. Tenha certeza, teu casamento, a família, tem uma solução, que você tem tudo para prosperar, mas coloque tudo na direção do Senhor, que Ele com certeza vai te direcionar, tá bom?